manja da realidade, de E-Social, de Bloco K. Triste, de né? SPED, é um Triste. Triste. Seu Pedro é uma camisa Facínios. Triste. Com aquela caneta Bic, aquela calculadora. Uma unha descascada. Os dedos sujos de carbono. Esse é o cara. E você acha, você tá lá, você é dos novos que estão lá, e me parece que tanto a canhota quanto essa direita chúcara, hidrófoba. Vão que... Não fala assim não, viu, rapazinho? Hidrófoba provinciana. Ô, Ciro, segura um pouquinho aí, meu irmão. Ciro, ok? Parece que eles têm um consenso, né? Parece que tem... Porque é muito difícil entender a reforma tributária. Como foi difícil também explicar a reforma da Previdência, né? É complicado. O que mais pega pro cara? Os tributos são complicados para fazer o cálculo? O que mais pega é o seguinte, a população em si ela não entende a complexidade do que está por trás do preço do sapato. Sim. Então tudo no Brasil custa caro porque vem um custo Brasil carregado com a complexidade tributária que todo mundo vai repassar no preço, e mesmo as incoerências e tudo mais. Que tem disputas judiciais, né, que chamam de contenciosos tributários. Agora, o que eu tenho como missão lá é traduzir isso de forma didática. Então é pegar aquela coisa complicada e desenhar. Se não desenhar, ninguém entende. E aí no desenho as pessoas falam, porra, não sabia que era assim, não sabia que era assado. Então, por exemplo, substituição tributária, que porcaria que é essa? A porcaria é o seguinte, em vez de você ir pagando tributo na cadeia toda, o governo vai lá, mãe de Ná tem uma bola de cristal de vidro, descobre ou determina quantas fases você vai vender, por exemplo, uma cerveja, qual é a margem de lucro de cada um nessas fases, traz o valor presente e fala para fabricante de bebida, você vai pagar tributo para todo mundo porque eu não vou querer ficar controlando. Só que se o caminhão capotar, perdeu o imposto. Se não for exatamente aquilo, perde o imposto. Se o Brasil entrar em crise, a estimativa do lucro presumido é só lucro presumido, não é resultado presumido. Conclusão, estamos pagando um monte de tributo que não deveríamos pagar e alimenta também uma turma boa de sonegação e de elisão fiscal. E elisão o que é? Aquele planejamento em que o cara fala assim, olha, ração para gato paga menos imposto do que ração para cachorro. Então eu vou só fabricar ração para gato e dar para cachorro, porque aí é tudo a mesma coisa. Fica esses nó que o pessoal fica dando para poder pagar menos imposto. Mas faz parte da natureza humana a gente dar nó. Isso é do ser humano, não adianta... Tem no terreno fértil, vai lá mesmo. Claro, e se for um tributo só, como eles estão pensando em fazer? Então, aí não tem como, porque aí é uma coisa só. É um tributo único. Você é a favor? Eu sou muito a favor. Esse é do Flávio Rocha? Não, não é do Flávio Rocha. Parece que são quatro. Sintra, API, Flávio Rocha. Agora talvez entendi errado. Você está falando do imposto único? O imposto único. Porque na proposta PEC 45 também é uma alíquota única. O imposto Não, do imposto único eu sou absolutamente contra, apesar de ser amigo da turma. Porque ele é chama de cano da sereia. Porque tem uma historinha bonitinha atrás, que é o seguinte, é fácil de apurar, fácil de recolher, usa o sistema bancário. Só que qual é a distorção que isso provoca na sociedade, na economia brasileira? Então vamos partir para alguns princípios. Primeiro, se você vai pagar um imposto sobre movimentações financeiras, por CPF ou CNPJ... CPF. O que você vai querer fazer? Você vai querer fazer uma empresa verticalizada. Você vai querer fazer tudo dentro de uma empresa só, porque aí você não vai pagar tributo para nada. Então você vai botar transportador dentro da tua empresa, você vai botar loja dentro da tua empresa, você vai botar a fabricação do produto dentro do teu negócio, sempre da empresa para poder verticalizar. O que é contra o livre mercado, porque o livre mercado é o contrário, todo mundo tem um monte de empresas muito especializadas naqueles produtos. Então, primeira coisa, o imposto único vai contra o livre mercado, já fico meio passado aí. Segundo, totalmente cumulativo, é imposto em cima de imposto. Não tem juros compostos? Sim. Criaram um imposto composto, ou seja, aquilo vai crescendo uma massa e você vai botando o tributo dentro do próprio produto. Então, quando ele fica grande e você vai vender o produto, não é só o valor agregado que você vai pagar de imposto, você vai ter que pagar sobre o todo. Então, vou dar um exemplo aqui, Milho. Vai. Você tem um Corcel 73, aquele do Raul Seixas. Boa. Comprou ele por R$50 mil. Certo. Aí você vai pagar 2% de imposto, paga lá R$2.000. Não, R$1.000. Falei bobagem. Aí você vai botar aquele toca-fita TKS com tojo, gaveta no carro. Paguei mais. Gastou R$1.000 para instalar e vende o carro por R$51 mil. Você vai pagar de novo 2%. Vai pagar mais R$1.050. Isso aí, R$2.050. Agora, se você fizer a mesma operação sobre o valor agregado,
você só vai pagar sobre o que você agregou de valor, só o toca-fita, TKS, Codojo. Ou seja, vai pagar 25% sobre milão, R$250. Então a gente vê que quando esse imposto vai crescendo na cadeia, o produto vai ficar com maior valor agregado, ele acaba pagando ainda mais imposto. E para fechar, porque eu acho que é importante esse negócio do imposto único, é o seguinte, é uma socialização de quem paga o imposto. Por quê? Porque antigamente eu pagava imposto 25% na compra do automóvel, agora eu vou pagar só 2,5%. E quem que vai pagar os outros 22,5%? Toda a população que vendeu um fogão velho, que pagou o estudo do filho, coisas que não eram tributadas. Então a ideia de que você aumenta a base e todo mundo paga menos, mas aumentou a base de quem? De quem não ia pagar tributo. Pô, então não está certo esse negócio. Entendi. Então eu não concordo, não aceito. E é outra também importante. O sistema tributário brasileiro tem que estar em conexão com os outros sistemas tributários do mundo. Óbvio. A gente não pode Claro. criar uma jabuticaba tributária brasileira, aquela tomada 3 pinos que não vai em lugar nenhum, e aí nós não conseguimos conectar com o resto do mundo. Nesse ponto, o mundo inteiro é valor agregado. Você só vai tributar aquilo que você criou de valor, criou de riqueza, e não a movimentação da riqueza. Não faz menor sentido eu fazer pessoas pagarem porque estão movimentando dinheiro, enquanto elas não agregaram valor. E se uma empresa der prejuízo, pelo valor agregado, não vai pagar. Está quebrando, você vai vender teu estoque e não agregou valor. Movimentação financeira, cara, você paga por tudo o tempo todo. Sim. Mas fazendo o papel do advogado do diabo, qual foi o raciocínio que embasou, então, exatamente esse mecanismo aí de incidir sobre as transações? A primeira pegada que tem aí, eventualmente, é uma pessoa que tem uma fábrica, uma produção verticalizada. Aí ele fala, poxa, em vez de eu ficar vendendo para um monte de gente, eu vou fazer tudo dentro do meu sistema, então eu vou pagar vou só tributar na hora da saída dessa venda. Primeiro ponto que pode ter nascido aí. O segundo ponto é aquele fascínio de achar que a gente vai encontrar soluções fáceis e rápidas para problemas complexos. É o canto da sereia, literalmente. E a gente, normalmente, quando encontra uma saída dessa, ela é equivocada. Nós não podemos entrar nessa. Se o resto do mundo, a China, a Índia acabou de implantar um IVA, a Europa inteira é IVA, e os Estados Unidos é um IVA só na fase final, sem os taxas. Por que nós vamos querer Mas a China também, a Índia também é uma zona, né? Tudo funcionário, não tem carteira de trabalho. 95% na China é sem carteira, não tem... Paraíso. É tudo funcionário. Como é que chama aqui? Eles têm um nome que eles dão. Como é que funciona? Como é que chama quando você não tem carteira? Tem aí, saiu os Fantasma? desempregados. Informalidade? Informalidade. 95% é informal na Índia. Nossa. É louco, né? Emílio,